Que processos, estruturas e instituições numa igreja sinodal missionária? Esta é a pergunta que provoca as reflexões sobre participação, responsabilidade e autoridade, a seção B3 do instrumento de trabalho da Assembleia Geral do Sínodo. Uma igreja constitutivamente sinodal é chamada a articular o direito de todos a participar na vida e na missão da igreja em virtude do batismo, com o serviço da autoridade e o exercício da responsabilidade, que sob diversas formas é confiado a alguns. O caminho sinodal, portanto, é uma oportunidade de discernir quais são os caminhos adequados no nosso tempo para realizar esta articulação. E para a gente conversar, então, sobre esta temática, esta dimensão da participação, hoje eu recebo dois Pedros. O bispo de Santo André, em São Paulo, Dom Pedro Carlos Cipollini, que é delegado brasileiro para a Assembleia Geral do Sínodo. Dom Pedro, uma alegria tê-lo aqui no programa Igreja Sinodal, seja muito bem-vindo. E também o outro Pedro, que é um jovem, o Pedro Paulo Weisenman. Ele é formado em Ciência Política pela Universidade de Harvard e atua como voluntário na Secretaria do Sínodo. Está ali muito próximo desses processos, acompanhando e atuando voluntariamente. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo também ao nosso Igreja Sinodal. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Bom, eu quero começar aqui conhecendo um pouquinho das expectativas e também dos trabalhos. Dom Pedro, quais que são as expectativas do senhor para participar da Assembleia Geral que já está se aproximando? São boas as minhas expectativas. É um momento muito importante na vida da igreja e, apesar da complexidade do tema, promete ajudar bastante no avanço da comunhão e participação. E Pedro Paulo, você que está aí atuando diretamente em Roma, né? Como é que tem sido essa experiência de voluntariado e também de acompanhar este processo de reflexão e de preparação dos trabalhos? Tem sido uma experiência espetacular de conhecer, estar próximo da amplitude da diversidade da igreja inteira, né? Então, espero que o sínodo seja um momento de kairos, né? De realmente escutar o Espírito Santo a partir de toda essa diversidade da nossa igreja. Ótimo, maravilha. Nós vamos, né, para fins metodológicos, nós estamos aproximando o nosso documento de trabalho, o Instrumentum Laboris, das pessoas, né, de todos os fiéis, do povo de Deus, para que nós estejamos em comunhão com aquilo que a igreja já está vivendo desde 2021, com a convocação do Sínodo sobre Sinodalidade pelo Papa Francisco, e agora, percorridas as etapas, também acompanhar esta Assembleia Geral que acontece no mês de outubro. Então, nós estamos nos servindo aqui nesta temporada agora do documento, do Instrumentum Laboris, que está disponível aí para quem quiser acompanhar as reflexões, aprofundar, né? Claro, os delegados estão bem apropriados deste documento. E hoje, sobre esta dimensão da participação. Dom Pedro, o documento aqui, o instrumento, ele traz uma pergunta bastante interessante. Como renovar o serviço da autoridade e o exercício da responsabilidade, né? Duas palavrinhas, autoridade e responsabilidade, numa igreja sinodal missionária. Eu penso que a primeira atitude é uma grande conversão pessoal de cada um, conversão para o serviço. O Concílio Vaticano II resgatou essa palavra do ministério como serviço, mas até agora pouco se caminhou no sentido de realmente entender que toda a autoridade na igreja é um serviço delegado por Jesus Cristo, o único que tem autoridade verdadeira. E sem essa conversão ao serviço, continuaremos tendo muita igreja e pouco reino. A igreja está a serviço do reino de Deus. O horizonte é o reino. Precisa mais pneumatologia, que é uma disciplina que pouco seleciona nos cursos de teologia, né? E de forma que eu acho que o sínodo vai ajudar tudo isso, né, a avançar essas reflexões.
Ótimo, olha aí, repensar, e aí o Dom Pedro traz uma chave aqui interessante, que a gente já percorreu em alguns momentos aqui do nosso Igreja Sinodal, que é beber nesta fonte da eclesiologia do Concílio Vaticano II, que o Papa Francisco traz à tona aqui nesse processo sinodal, né, que nós estamos vivendo. E Pedro Paulo, para você, né, sua experiência também como jovem, como é que olhar para essa dimensão da autoridade, da participação, da corresponsabilidade, às vezes os jovens que ficam um pouco mais periféricos nos processos também de decisão, como é que você olha para esta dimensão que o sínodo faz ressaltar? Eu acho que um ponto essencial desse sínodo é redescobrir a nossa igual dignidade batismal, não? Então, é verdade que existe uma diversidade de ministérios na Igreja, mas acho que justamente resgatar a eclesiologia do povo de Deus do Vaticano II é enfatizar que, primeiro, todos nós somos batizados, chamados, né, a colaborar na obra de Cristo, de construir o reino, e, a partir desse chamado, cada um tem uma responsabilidade diferente, mas com uma dignidade igual, no sentido de contribuir para a missão da Igreja. E a partir dessa perspectiva, a gente pode entender como incluir todos nos processos de decisão, desde jovens, leigos, mulheres, e o chamado a entender concretamente como se pode levar a sério a igual dignidade batismal de todos nós como povo de Deus. Uhum. E recuperar a nossa dignidade batismal para vivermos o nosso protagonismo como cristãos, né? Filhos e filhas de Deus participando dos processos. Uma das palavras que aparece bastante forte aqui no Instrumentum Laboris, nós até falamos no programa anterior, que é o discernimento, né? E aqui o Instrumentum Laboris e o próprio sínodo tem sido uma escola a partir do método do discernimento no Espírito, o diálogo no Espírito. Como é que nós podemos desenvolver, pensar práticas de discernimento e processos de tomada de decisão de uma forma autenticamente sinodal, Dom Pedro? Reforçando assim o papel de decisão de uma forma que seja sinodal, né? Uma liderança sinodal sob a liderança do Espírito Santo. Muito bem. A partir do que o Pedro Paulo disse, né, da dignidade do batismo, para que nós pudéssemos ter verdadeiros discernimentos na igreja, é preciso acabar com o clericalismo. No documento, no Instrumentum Laboris, fala do clericalismo que corrói a credibilidade da igreja. Não adianta sonhar bonito teologicamente com a cidadania dos leigos na igreja adquirida pelo Vaticano II, se não tiver um arcabouço jurídico. O Código de Direito Canônico tem que mudar e dar defesas para os leigos exercerem o seu ministério de sacerdócio de todo o povo de Deus, que é um sacerdócio batismal, não ministerial, mas atualmente o sacerdócio ministerial ordenado abocanha tudo. Os leigos falam o que querem, depois quem decide são os padres, os bispos, e a coisa continua como se tudo tivesse bem. Não está. Precisa de discernimento corajoso, com paresia. É isso que precisa. Se não tiver isso, esse sínodo vai ser um grande encontro orante, muito bonito, que vai ficar tudo como antes no quartel de Abrantes. É importante esse ponto que o senhor toca, Dom Pedro. Será que nós podemos vislumbrar, aí o senhor também como delegado vai pensar, propor, discutir, refletir esses processos de mudança também no Código? Isso daí, se não for feito, é o que eu estou dizendo. Não vai adiantar, vai ficar tudo muito bonito. Celebraremos um sínodo espetacular.
depois do qual fica tudo como era antes. Então, eu acho que tem que se tocar nessa questão. Por exemplo, como que nós vamos ter discernimento verdadeiro e a partir do discernimento, uma prática, se não tiver mais transparência nas prestações de conta na igreja? Esse documento, o Instrumento Labores, fala da transparência. Porque só o clero decide tudo que é relativo à administração econômica da igreja. Será que a ordenação sacerdotal confere um dom especial em economia? Eu não sei, porque os leigos ajuntam o dinheiro na hora de gastar. Quem decide não são eles não participam na maioria das realidades e instâncias eclesiais. Então, o que eu quero dizer é assim, é preciso ter esse momento do kairós, do qual falou Pedro Paulo. Mas o kairós é um momento especial no qual o espírito irrompe, e se ele não for ouvido, ele vai para outro lugar, inspirar outro lugar. Parresia e coragem para a gente refletir e pensar nesses processos, agir. Essa conversa nossa vai dar uma pequena pausa, um intervalo bem rapidinho, e já já a gente continua falando sobre a dimensão da participação nesse processo sinodal. Até já. Já voltamos com o nosso Igreja Sinodal. Eu agradeço a sua participação aqui neste programa, que tem refletido temáticas importantes deste processo que nós estamos vivendo na Igreja, convocados e liderados pelo Papa Francisco. E nesta temporada estamos olhando aqui para o nosso instrumento de trabalho, o Instrumentum Labores para a Assembleia Geral, que é um documento para orientar os trabalhos daqueles que foram convidados a participar, os delegados, mas também para toda a igreja refletir a partir das questões aqui propostas. E claro, você que está nos acompanhando, se perdeu algum programa, se deseja rever e compartilhar com os seus amigos, com a sua comunidade, é só você acessar @Igreja Sinodal no YouTube, e todos os programas estão lá disponíveis para você retomar estas reflexões, aprofundar, né, e crescer nesse processo formativo que a gente tem desenvolvido aqui no programa. Hoje eu converso com o Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, em São Paulo, ele que é delegado brasileiro para o Sínodo, e também com o jovem Pedro Paulo Weisenman, que é um jovem particularmente envolvido ali nos processos, atuando voluntariamente na Secretaria do Sínodo em Roma. Pedro Paulo, o Dom Pedro nos provocou no final da reflexão anterior, né, do bloco anterior, falando sobre estas instâncias de decisão. Até o documento aqui traz, né, a necessidade de processos de decisão mais partilhados, que muitas vezes ficam ali muitas pessoas em torno, mas a decisão está em torno de uma única pessoa, do ministro ordenado, né, que às vezes está ali à frente de uma comunidade, de uma paróquia, enfim. Como é que você pensa essa dimensão? Que estruturas ou que caminhos que podem ser tomados para que esses processos de decisão sejam mais compartilhados? Bom, o Dom Pedro falava justamente da importância do discernimento e de ter coragem, né, de mudar as coisas e ir adiante. Uma frase que mais me toca do instrumento de trabalho é quando se fala que uma igreja sinodal é uma igreja que intencionalmente se abre à natureza da sua própria incompleteza, que nós não somos completos. De certa forma, a gente não tem as respostas para tudo, e a gente tem que reconhecer isso muito claramente, e justamente se abrir ao Espírito de Deus, que continua, não, a se revelar na história através dos sinais dos tempos, e como o Dom Pedro fala, se não escuta, se não percebe, ele vai para outro lugar, não? Então, é importante estar aberto a aprender, né? O Papa Francisco fala muito de que é só a partir de reconhecer a nossa própria incompleteza que a gente pode dar frutos apostolicamente, porque senão a gente transforma Deus num ídolo e acha que já resolveu tudo. E eu acho que justamente
na tomada de decisões, reconhecer como nós não somos completos, é reconhecer a necessidade do outro, reconhecer a necessidade de não só o padre ou o bispo fazer parte do processo de decisão, mas reconhecer que o Espírito fala através do leigo, do jovem. E abrir o nosso coração ao Espírito, escutar esse verbo que tem sido repetido, é uma cantilena, né? Mas para que ele não fique só aqui na repetição, que ele seja realmente colocado em prática. E o Papa Francisco tem conseguido tecer este escutar em vários outros lugares, discursos, né? Por exemplo, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais do ano passado, neste espírito sinodal, o Papa Francisco convidou a escutar com o coração. Então vamos escutar-nos mutuamente e juntos escutarmos ao Espírito, né? Como comunidade, individualmente e como comunidade. Dom Pedro, pensando, o senhor também que é um apaixonado pela área, um estudioso, publicou livros sobre essa dimensão da sinodalidade, né? Como é que nós podemos pensar estruturas, né? Nós, por sermos uma instituição bastante numerosa, abrangente, não tem como, às vezes, a gente fugir de uma dimensão também estrutural. Mas como é que nós podemos pensar assim em estruturas que sejam participativas e missionárias? As estruturas são necessárias enquanto nós estivermos nesta terra, né? No céu não sei como que vai ser, mas provavelmente não serão assim tão complicadas como aqui. Porém, as estruturas têm que ser inclusivas e não exclusivas. Nós já temos na igreja muitos instrumentos sinodais, só que ou são mal usados ou não são usados. Por exemplo, Conselho de Pastoral Paroquial está no Código de Direito Canônico. No número 31 da Evangelii Gaudium, o Papa Francisco ele recomenda que se usem esses instrumentos. O Código ele propõe, mas deveria ser algo mais incisivo. A existência desses conselhos e serem levados a sério, não só consultivos, mas ajudar cada um dentro da sua competência, o padre na coordenação, já que ele preside a comunidade paroquial, que presida esses conselhos, lógico, mas tem que ser algo levado a sério e não só para constar. Conselho econômico da paróquia, da diocese, conselho de pastoral da paróquia, da diocese, conselho de presbíteros e tantos outros conselhos, né, que nós já temos, mas precisam ser implementados. E, por exemplo, o instrumento Labores fala da seleção mais participativa da escolha dos bispos. A diocese fica 1 ano sem bispo. Quando o bispo fica emérito, hoje em dia, as dioceses não ficam menos de 8, 9, 10 meses, às vezes até 1 ano sem bispo. E o povo aguardando, como se aguardasse cair do céu, porque não são consultados. Quer dizer, vai vir, mas nem mesmo o próprio clero sabe de consultas. Existem algumas pessoas consultadas. Então, o instrumento Labores, ele aborda esse tema delicado, mas na tradição antiga da igreja havia participação. Nenhum bispo imposto, né, que aquele que deve estar à frente de todos seja também indicado por todos. Não sei como se faria para chegar a isto, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo, já que colocou no instrumento Labores, está dando sinais. E é preciso captar os sinais do Espírito Santo. Do jeito que está a tomada de decisão na igreja, em muitas instâncias vitais, não pode continuar, deve mudar. Vamos aguardar lá no sínodo, nós temos 1 mês para receber as inspirações do Espírito, para rezar e para discernir. E depois ainda tem o ano que vem, né? Quer dizer, tem bastante tempo para pensar, né? O que não podemos é nos fechar
naquilo que o Papa Francisco diz que deve terminar na igreja. Sempre foi assim, então não muda. Mas em termos, por exemplo, de escolha de bispo, nem sempre foi como é hoje. Então não dá nem para dizer que sempre foi assim. Dá para dizer que temos que voltar à grande tradição do primeiro milênio, pelo menos dos primeiros séculos da igreja. Pontos importantes e como o senhor bem toca, o Espírito está suscitando, né? Confesso que também quando li o instrumento, enviei alguns, fiz muitas marcações aqui realmente de pontos corajosos e que o Espírito suscite isso em todos os delegados, em todos os participantes e na igreja, né? Para que todos nós sejamos sensíveis a acolher e a viver este processo, né? Estamos em processo. O que acontece agora, esta primeira grande sessão da Assembleia Geral, não é o fim do processo, né? Nós ainda vamos acompanhar e refletir. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, Dom Pedro, Pedro Paulo, e pedir, né, começando pelo Pedro Paulo, para que faça também uma pequena consideração para a gente encerrar o programa de hoje. Bom, muito obrigado. O que me veio em mente agora no final, pensando desses pontos não corajosos presentes no instrumento Labores, é entender também que isso é tudo o fruto de um processo. O Espírito Santo age muito concretamente, não cai do nada as coisas, né? Então, todos esses pontos bem corajosos foram suscitados através da escuta do povo de Deus nos últimos 2 anos de consulta, não a partir da etapa da diocese e o que veio muito presente nas assembleias continentais. Então, um ponto, por exemplo, sobre isso do discernimento que me marcou muito foi como o método do diálogo no Espírito teve muita reverberação com as comunidades indígenas no Canadá, no Brasil, na Austrália, que falam que esse método é muito próximo das formas tradicionais de consulta, tomada de decisão nas suas próprias comunidades, não? Então, está aí a abertura, como o Espírito fala, não, através das culturas, e basta só prestar atenção. E, sim, espero que o Sínodo seja realmente um tempo de se abrir não? Ao que o Espírito pede da Igreja e ter a coragem de tomar as decisões necessárias. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para você e bons trabalhos aí, né, no voluntariado que você tem exercido junto à Secretaria do Sínodo. Dom Pedro, também agradeço a sua participação e desejo uma feliz Assembleia, uma boa participação, né? Estamos assegurando as nossas orações aqui ao Senhor e também a todos os delegados que vão participar da Assembleia. Orações pelo Sínodo. Eu lembro na época do Vaticano II, eu era criança, e se pregava na porta das casas uma oração pelo concílio. Está faltando um pouco isso. O Sínodo precisa da oração de toda a igreja. Agradeço a participação e que o Espírito Santo possa nos inspirar e nós possamos captar suas inspirações. Obrigado. Amém. No início do caminho sinodal, o Papa Francisco afirmou que comunhão e missão correm o risco de permanecer termos meio abstratos se não se cultiva uma praxis eclesial que se exprime em ações concretas de sinodalidade em cada etapa do caminho e da atividade, promovendo o efetivo envolvimento de todos e cada um. Nós seguimos como Igreja Sinodal. Na próxima semana vamos refletir sobre a nossa corresponsabilidade na missão. Quem estará conosco é o Padre Agenor Briguente e a Sônia Gomes de Oliveira. Até lá!